Ana Gabriela Ribeiro é uma jornalista e guionista luso-brasileira que estudou comunicação cultural e guionismo em Lisboa, teatro musical em Londres, cinema em Paris, turismo no Rio de Janeiro. De um cosmopolitismo invejável, viveu no Brasil, em Paris, em Londres e está radicada há uns anos em Portugal. Tem guiões de cinema premiados, organiza experiências de viagens, traduz e faz triagem de notícias para grandes meios, é produtora de programas de TV e eventos, tiktoker frequente, nos intervalos diverte-se na alta roda da realeza europeia. Vê finalmente publicado entre nós este Província Country Club, só para membros, nem tenta entrar. Um romance satírico, que escreveu há uma década, no qual aponta as baterias do humor às elites pseudo-aristocráticas da imaginária localidade de Cascalhos, aqui na linha em Portugal. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Olá, Ana Gabriela Ribeiro, bem-ajas por teres aceitado este meu convite. Bem-vinda à Rádio Observador. Olá, João Paulo, muito obrigada pelo seu convite. É um grande prazer estar aqui a falar contigo. Tu tens uma vida extraordinária, porque tu nasceste no Rio de Janeiro, és carioca, luso-carioca, como uma vez disseste, que eu achei piada, luso-carioca, mas tens uma grande relação com a monarquia. Relação entre aspas, tu tens uma parente, uma tia, que pertence à família imperial brasileira, portanto tu sempre te deste muito com a tua tia é família imperial, a menina está a ver. É muito importante. É caso para dizer, a menina não é filha de quem, é sobrinha de quem. Tu tens uma grande relação, portanto, frequentaste bailes de debut e os conjurados, tudo aquilo. Só que a relação dos brasileiros com a família imperial é um bocadinho diferente da nossa com a monarquia aqui. Bom, vamos começar pelo começo, né? Como a gente diz. Claro. Eu vim para cá muito pequena. A minha tia casou com Orleans e Bragança, da família imperial, e eu tenho minhas primas são da realeza. E elas cresceram lá e eu cresci aqui em Portugal. Mas como todo mundo é primo de todo mundo... Exato, cá como lá. Toda a gente é primo de toda a gente. Exato. E os primos de lá são também daqui. Então eu acabei frequentando a monarquia mais em Portugal do que no Rio, exatamente. Ah, foi? Eu vinha os bailes, os conjurados, isso tudo. Os almoços conjurados, os jantares, as touradas, tudo que... Bailes de debut e tudo. Os bailes de debut todos relacionados. Exatamente. Tu não és particularmente tradicional, frequentaste, mas não és grande fã nem das touradas, nem do fado, nem sequer das igrejas, apesar de tu chegaste a fazer parte das equipas de Nossa Senhora, que não te fez mal nenhum. Não. Olha, eu tentei, a verdade é essa, porque eu sempre fui uma pessoa de fora, né? E eu acho que o meu pai faleceu quando eu era jovem, então eu cresci... O pai era português? Era português, a mãe que é brasileira. Exatamente, sim. Meu pai é português, que não era também desse sistema, ele era um cientista, enfim, era uma pessoa ligada à engenharia química, e talvez eu tenha puxado esse lado dele de inovação. Então eu cresci mais no lado da minha mãe, né? Porque o lado materno invadiu, veio das caravelas ao contrário, vamos dizer. Exato. Descobriu Portugal. Descobriu Portugal e foi numa época também, em 84, né? Eu era bem pequena. Quando tu vieste, sim. Então, primeiro shopping. Então eu 8 anos, 9 anos, eras pequenina ainda. Portugal entrou na União Europeia. Então eu quase que vi uma transformação do país, né? Durante a minha infância e a minha juventude. Até os meus 20 e poucos anos que eu frequentava esses meios. Então, realmente, eu sempre estava um pouco de observadora, né? Sim. É a casa certa para dizeres isso. Exato. E é engraçado porque tu, no fundo, sentias-te um bocadinho apátrida, porque viveste e trabalhaste sempre entre dois continentes. Tu vives entre o Rio e cá, e Portugal. Você sabe que as pessoas que têm 2 ou 3 sotaques são sempre apátridas, né? Porque... eu mantive meu sotaque carioca, mas eu não sou uma carioca. Eu chego lá, eu sou uma portuguesa. Eu chego aqui, eu sou uma brasileira. Então, até entender que isso aqui é minha casa, demorou. Porque sempre que eu abri a boca, de onde que você veio, por que você está aqui, e não realmente eu contava a minha história, né? Eu fiz a minha história para contar a minha história. Exato, que é assim, sim. Como é que esta brasileira está enfiada neste meio social, não é? Sim. Do nada, porque também não tinha um nome real, entre aspas, para usar. Porque... não eras Orleans e Bragança, como a tia. Exato. E as primas. Eu sou só uma Ribeiro, não é? E aí como é que essa mulher está enfiada em tudo? Não brinques, tu és Martins Godinho da Fonseca Ribeiro, sim, não brinques. Eles exageram com essa mania. Mas é engraçado porque, e tu falaste da família real, mas de facto, como tu dizes, é importante para quem conhece. E popularmente a família real no Brasil é vista como chique e como dona das terras também. E quando houve o plebiscito em 1993, já lá vão 30 anos, havia
gente que ainda acreditava que a família real era quem tinha escravos e tal. Não. Havia uma ideia um bocado errada ainda. Mas existe, isso é um problema de percepção, eu acho que em geral, né? Porque você associa a realeza, ninguém deslumbra a vida da filha do presidente, né? Sim, é verdade. As pessoas deslumbram a vida de uma princesa. Exatamente. E o que é uma princesa? É o que as pessoas têm no imaginário coletivo. E o imaginário... E das histórias e dos filmes. Exatamente. E tudo, não é? O imaginário coletivo no Brasil, com a diferença, por exemplo, entre a Europa e o Brasil é um país novo. Então, a história, ela é muito dada rapidamente. E se você for... Você já deve ter ido ao Rio, não sei se você já foi. Sim, já. Mas o Rio é uma cidade que é um exemplo de construção-destruição. O próprio patrimônio... Sempre a ser renovado. Sempre sendo renovado. O futuro é mais importante do que o passado, né? Então as pessoas recebem a história de um jeito, fica lá, quando tem história, né? Porque é um povo recente. Muito recente. E a nossa cultura acaba sendo, a cultura carioca é uma cultura muito mais ligada ao cotidiano, à vida, à música. Isso que eu ia dizer, às artes, muito importante. Às artes, do que a história, né? O respeito pela história é muito diferente. E é engraçado porque eu li uma entrevista tua em que tu dizias que eu tive que ir em 2018, fui aprender a história do Brasil, porque eu praticamente não sabia, quer dizer, vim para cá novinha, e a história que eu aprendi foi cá, porque nós estávamos nos colégios, no Santos Julian, não sei o que é, portanto, e foi só muito mais tarde, há 6 anos, é que fui aprender a história que também é do meu país, no fundo, também é. Isso que é mais importante, porque eu resgatei, como a gente diz, eu adoro uma palavra que se usa muito em história da arte hoje em dia, que é ressignificar. Ressignificar. E hoje em dia eu ressignifiquei a minha identidade brasileira. Sim, porque eu, como vim para cá muito... Atribuíste-lhe peso, dimensão. Como eu vim para cá muito pequena, Bonito. Eu sempre fui a brasileira que foi educada em Portugal. Então eu aprendi como todas as outras crianças, o que era suposto aprender aqui, não é? Claro. Desde o Luís de Camões, a história contava o Vasco da Gama, enfim, tudo contado do ponto de vista europeu. E realmente, por exemplo, essa fugida da família real para o Brasil não se fala muito aqui na história, não se conta realmente como é que foi. Foram mais de 15 mil pessoas que foram para o Brasil em barcos. E a construção de Lisboa do outro lado do mundo, né? Durante 14 anos, Lisboa teve na América Latina. A capital do Império estava toda ali. Exatamente. E ninguém fala. O que nunca tinha acontecido em nenhuma realeza europeia. Exatamente. É incrível, para fugir ao Napoleão. Então eu só aprendi isso durante os meus estudos lá. É impressionante, porque a força da cidade vem desse início de construção. Depois o Rio era a capital, né, do reino, exatamente. Do reino. Aí foi perdendo valor com São Paulo, enfim, com outras formações e tudo do século XX. Mas era de lá e depois Brasília, né? Claro. Exatamente. Engraçado. E há outra coisa engraçada que tu falas, que é o Quinto dos Infernos. É exatamente uma série da Globo, não é? A brincar um bocadinho com essa percepção da realeza, não é? Mas podias ter sido tu a escrever isto. Tu eras uma boa guionista para escrever isto. Pior que eu achei... Tu brincas tanto com esses novos e com essas coisas, com esse snobismo. Eu poderia ter feito, sim, porque tudo que é a tua cara. Tudo que é comédia, eu não gosto de levar a vida muito sério. Sim. E eu acho que também, por ter sofrido aqui de exagero, de seriedade em determinadas coisas, é tudo muito respeitinho, né? Exato. Não se pode desmontar a autoridade. E eu sempre tive vontade de desmontar aquilo tudo. Eu falei, gente, mas por que vocês se levam tão a sério? No sangue és muito brasileira nisso. Pelo amor de Deus. São muito mais... É também por causa do clima, dizem, Ana Gabriela. Eu não sei. É mais arejado, as pessoas andam mais... libertas, vão muito para o calçadão, vão muito... Cá não... Começa agora. Mas... Uma história engraçada dessa época da vinda da família real para o Rio de Janeiro foi que o conto o Laurentino Gomes, né? Ele tem aquele livro 1808. Já que teve também. Ele é maravilhoso. E aquela história me marcou, que é a chegada da família real. E eles tiveram milhões de problemas dentro do barco, aquela viagem horrível. E os piolhos e aquilo tudo, então, Carlota Joaquim. Exatamente, ela teve que rapar o cabelo e ficar careca. Aí os brasileiros acharam que aquilo era moda na Europa, então todo mundo raspou o cabelo e colocou turbante. Então isso, para mim, retrata o nosso povo. Porque assim, é moda, é novidade, vamos embora. Vamos experimentar, vamos usar. É o oposto do contrário da não inovação. Exatamente. Por isso é que tu foges um bocadinho do tradicional, as coisas são demasiado sérias. Rígidas. Eu não gosto da palavra rígida. A rigidez para mim me incomoda, até porque
Se você não se levar tão a sério, a vida fica mais leve. E a gente tem que rir. É mudar o ponto de vista, não é? É exatamente. Isso muda tudo. Exatamente, é isso. Exatamente. Esta herança que tu recebeste do teu pai, graças a Deus, deu-te para viajar e tu abriste muito os teus horizontes, deste mundo a ti próprio e andaste então a passear. Como adolescente estavas aqui em Cascais, tu moras, se não me engano, no Estoril, hoje em dia. Sempre foi lá que eu morei, na verdade. E de facto, mas numa altura também, nos anos 80, ainda havia muita questão das aparências, do namoro ou não namoro, do sexo, havia muita repressão, coisas de classe, da classe alta, e havia aquela coisa do tens de casar, que idade é que já tens, como é que ainda não casaste? Havia esta sonobeira que tu insurges-te um bocadinho neste livro, também um bocadinho contra isso, o que é suposto fazeres com a tua idade. Eu acho que as pessoas de classe alta, elas já vêm com um script, né? Com um guião. Exatamente. Um guião já montado. Um bocadinho castrador, não é? Não estava muita liberdade. Eu acho a palavra bocadinho até muito bonita, mas é bastante castrador. Sim, neste caso aplica. É bastante castrador, porque a gente tem duas coisas. Nós não estamos numa economia que é a mais rica do mundo, obviamente, então os recursos são finitos, não é? Sim. E acaba que ainda existe nós estamos a falar dos primos, a brincar com a história dos primos, sim, mas a forma das pessoas se manterem nos seus grupos é entre casamentos, até hoje. Exatamente. O tema do Província é isso, se você não se casar com uma pessoa de lá, você nunca serás lá. Faz parte até dos estatutos que está aqui no teu livro, os estatutos do teu clube, ou é casado, ou se mesmo que enviou, mas já sai do clube. Sai já do não clube, pertence porque é uma mulher, entendeu? Exato. Se fosse um homem, a mulher ainda, né? Eu quando fui para a França e morei lá quase 6 anos. 6 anos, foste lá estudar e voltei, trabalhar. Aí é que eu entendi onde eu tinha estado. Porque você só consegue às vezes entender o buraco ou o aquário que a gente está dentro, exato, né? Tento fazer um zoom out, né? Exatamente. Indo lá para fora Vendo e fora. voltando. Eu tenho, mas o que foi aquilo? Eu fui criado no século XIX, o quê? Eu não entendi muito. Mas o que se passou ali? E foi isso. Então eu entendi. Então por isso que eu criei esse clube imaginário, que é essa ideia. Se você não casa, e não vou te falar que é só em Portugal, não. Na classe alta no Rio de Janeiro, tradicional, é também, a mesma coisa. Sim. São os nomes, lá talvez seja mais americano por causa dos negócios e tudo mais, não seja tão... Exato, e não seja aquela coisa dos nomes de família como aqui, né? Sim. Lá é mais quanto você tem no banco, né? Exato. Mas aqui é muito mais você é filho de quem e exato, quem é que vai ficar com quem. Porque é uma questão de recursos também econômicos e acaba que a mulher... eu já tenho quase 50 anos, né? Não sou, como é que eles dizem aqui, não sou um franguinho jovem. Mas uma miudinha. Uma miudinha. Mas hoje em dia eu acho que essas gerações não tem nada a ver conosco. Mas essa minha geração, mudou muito. Entre os 40 e os 50, que a gente chama de geração da porta, que é a geração... Da porta? Por quê? Porque ela está atravessando o antigo para o moderno. Então ela ficou na porta. Da transição, exato. Ela é a geração da transição. Então ela está ali. Entre os dois mundos. É quase como os luso-canadianos, que nem são do Canadá, nem são portugueses já, exato. Então ficas lá, não é? Nós ficamos naquele sítio. E essa geração da porta, ela ainda recebeu muito essa parte conservadora, antiga, e por isso mesmo, eu sempre fui uma pessoa que me questionei sempre em relação a tudo. A questão da pressão que tu sentiste desde pequena, porque casar é que é importante, e casar é que dá estatuto e não sei o quê, foi por causa disso que não casaste, Ana Gabriela? Isso, de certo modo, nunca te quiseste ligar muito definitivamente por causa disso, a questão do compromisso? Eu acho que tem duas coisas, né? Eu acho que é importante a gente fazer terapia para a gente se entender, né? Porque a terapia, ela pelo menos te dá o teu senso de identidade. Exatamente. Eu tive muita dificuldade e, como eu sou filha de duas culturas, de ter uma cultura só. E aquilo me irritava sempre que eu dizia, tu és mais brasileira ou mais portuguesa? Aquilo me irritava, sempre me deixou irritada, porque eu chegava... E porque não as duas coisas? O engraçado é ser esse sincretismo, tu és essa mistura, isso é bom. Mas às vezes as pessoas não entendem isso. Tem que ser só isto? Ou é bom ser só aquilo? As duas coisas não. Se você é filho, às vezes, de um francês e uma brasileira, ou outro país, é mais fácil, às vezes. Porque eu sou filha das colônias e dos colonizados, então eu fico assim... Exato. Do colonizador e do colonizado. Então você fica assim, agora eu sou brasileira. Não, mas agora eu sou assim... Então eu tive muita dificuldade durante muitos anos, por causa do meu sotaque, porque eu falava sempre em brasileiro com a minha mãe. Se meu pai estivesse vivo... Falavas em português. Eu voltaria para ele, como qualquer filha de pais, falaria em português de Portugal. Que engraçado. Mas qualquer filho de casais estrangeiros faz isso. E eu ia falar, e então como eu não tive isso, eu fiquei mais brasileira. Então aqui sempre me tratavam... Mas como muito cedo, não é? Tratavam como brasileira. Então aqui não era a minha casa, porque eu era sempre de fora. És uma pessoa apátrida, assim. E depois expatriado. chegava lá, era de lá,
Só que ao mesmo tempo eu não tinha os costumes lá. Então eu ficava, ok, aí começava a falar, eu não cresci lá. Sempre out. Sempre out. Então isso demorou muito tempo. E eu acho que o casamento, na minha cabeça, na época, dizia que eu tinha que escolher uma coisa e ser só uma coisa. E talvez não pudesse ser eu mesma. Pronto. Sim. Mas hoje em dia já não. Mas naquela altura, eu hoje em dia, por exemplo, já posso dizer que sou portuguesa. Eu tive muita dificuldade de dizer que era portuguesa. Mas hoje em dia já sinto que aqui é a minha casa. Já é tranquilo. Porque é uma questão de resgatar o meu pai, é só isso. Às vezes uma coisa é o teu pai morrer, uma pessoa que a gente ama morrer. Outra coisa é você matar a memória do seu pai. E acaba que às vezes durante a vida as pessoas sem querer vão matando, porque também eu não tive uma... Longe da vista, longe do coração, não é? Então o importante é a pessoa resgatar a sua parte, não é? Quando você tem muitas identidades ou várias, eu acho que o ser escritor e o ser ator são pessoas que necessariamente precisam de várias identidades, precisam de usar vários papéis. Exatamente. São o contrário do rígido, não é? Sim. O rígido quer ser só aquilo daquela maneira, pensar de um jeito só. Matar na memória é uma coisa horrível. Para mim, uma pessoa só morre quando acaba na memória de toda a gente. Mesmo teres morrido antes, o teu corpo, mas continuas viva nas lembranças e nas coisas. Exato, não é? Mas matar na memória é acabar com ele mesmo, é horrível. Mas resgatar é você, por exemplo, no meu caso, é ir para o lado, talvez procurar todo o lado científico que eu deixei para trás, por exemplo. Sim, que era a parte dele. É a parte dele, entendeu? E não ir para os lados dos frufrus e das florzinhas e do Stepford Wives, não é? Eu brinco muito, eu me inspirei em muitos filmes e livros. As Mulheres Perfeitas é o filme aqui em português, com a Nicole Kidman, o Glenn Close e Bette Midler, é um filme extraordinário. Exatamente. Sobre este estereótipo, é um filme chamado de terror feminista. É isso mesmo. É muito giro isto, como é que uma sociedade perfeita onde as mulheres só se dedicam à casa e à família, aos filhos. Não é? E depois como é que... E há uma que se foge, sai da caixa e então como é que aquilo tudo descamba e vive-se o terror. É extraordinário, é uma boa inspiração. Eu tive que estudar alguns filmes e livros antes de escrever o meu, porque eu queria fazer a minha obra, não é? Aquela história do jovem cineasta, o jovem arquiteto que decide construir o Mahatma, o Taj Mahal. Então você decide construir o Taj Mahal, mas você só tem um curso de arquitetura. Sim, mas eu quero fazer um Taj Mahal. Marca, exatamente. Então, como eu quis fazer um Taj Mahal a nível de escrita, eu fui a todas as coisas que eu achava que tinham esse tema. Exatamente. Então, um dos temas é esse Stepford Wives. Exatamente, mas tem outro, e depois tem aquela novela Vale Tudo, que eles estão resgatando agora no Brasil, que é a Glória Pires, que é a Glória Pires, que é uma história de uma mulher que quer fazer parte da realeza de lá, que é a família Reutemann, não é? Tem ainda aquele filme Darling, que tu também te inspiraste, com a Julie Christie. Que me tocou muito, porque era uma burguesa que acreditou, né, muito jovem, que ela tinha algum poder especial. Uma burguesa enjoada, como tu dizes. Exato, tinha uma beleza, ela se sentia especial. Então, para ela se sentir especial, ela tinha que chegar ao topo da pirâmide da hierarquia social. E ela acabou, só que ficou enjoada, como sempre, porque ela não conseguia obter prazer com nada. Um filme de 65, vai quase fazer 40, vai fazer 60 anos quase, e é tão atual. É extraordinário. É incrível. Muito bem, nós agora, é engraçado tu ainda a falar da tua carreira, porque tu tens de facto passaste por meio mundo, engraçado, tu querias ser bailarina, também tiveste aulas de balé durante imensos anos, dos 9 aos 21 anos, é imenso. Eu acho que era assim um sonho de uma carreira? Eu acho que assim, eu acredito que existe uma coisa genética em nós que nos faz ter umas tendências e outras tendências. E a minha família do lado da minha avó tem umas tendências artísticas muito fortes. Mas eu sempre fui muito viciada em música e movimento. Para mim são duas coisas, e quando você é criança e você tem acesso a espetáculos maravilhosos, com bailarinas a rodopiarem em luzes, isso é das coisas mais bonitas, a beleza, a estética a tua mãe levava-te assim espetáculos desses? Muito, minha família do lado da minha mãe, eu levado essa arte toda desde pequena. E o contraste foi muito, é muito importante, assim, eu sempre fui muito obcecada no movimento. Eu gosto muito daquela questão olha, eu acho que é uma frase forte isso, mas é de poder desaparecer no movimento, ou seja, me fundir com a própria natureza, mas em movimento. Assim, rodopiar igual uma maluca. E eu sempre sonhei muito em voar, desde muito criança. Então acho que eu tenho esse pássaro dentro de mim. Tiveste aulas então na Ana Rita Monjardim até aos 21 anos. Também fazes ténis e ski. Pronto. Na tua formação académica...
tiveste uma escola bastante tradicional no Estoril, depois no St. Julian's, o Colégio Amor de Deus também em Cascais, e depois foste então para as universidades, estiveste na Católica, aí foi comunicação social e cultural, depois estudaste em Paris, na American University, relações públicas, jornalismo, marketing e política americana. Engraçado porque tu vem agora aí as eleições, ficaste estudando política americana. Preocupa-te agora, não estás preocupada? Olha, estás a par do que vai acontecer agora a 5 de novembro? Tens medo? Você sabe que é o problema? Quando você estuda demais, você acaba assim, você acaba querendo não estudar tanto. Eu, assim, por um lado, o que nós estudamos mais, eu fiz um seminário de construção de um político. Vamos dizer como é que eles usam as técnicas que vender produtos para vender políticos. Marketing político. Marketing político. Sim. Então, depois que eu estudei isso, acaba que eu quero desconstruir essas mensagens e não a construção, porque tem filmes maravilhosos. Agora fizeram aquele filme do Brexit também sobre como é que ganharam a campanha política através do Facebook e tudo mais. São escritórios, spin doctors, então, não é? Tu hoje vês um debate assim entre Trump e Kamala Harris, já consegues distinguir e perceber o que é que ele está a fazer bem, o que é que ele está a fazer mal, como é que ela podia ganhar, como é que... Mas é tudo construído, não é? Você, por exemplo, eu lembro de uma coisa que marcou muito. Eles queriam que o Kennedy ganhasse numa época, então bora filmar o Kennedy de um jeito e o Nixon de outro. Exatamente, esse então, debate foi famoso, aí foi a primeira vez que se falou verdadeiramente de marketing político. A cor da gravata, os gestos, muito importante. E aquilo das armas de destruição em massa, não é? Também foi uma coisa que foi muito falada no curso. E uma coisa que ficou para sempre para mim foram as teorias do Freud, que foram parar nos Estados Unidos, que foi o Bernays, que eram relações públicas muito famoso, que começou a vender cigarros com as teorias do Freud, ou seja, a companhia do tabaco não vendia cigarros às mulheres. Sim. Então ele criou uma campanha publicitária, marketing jornalística, colocou umas meninas, umas misses daquela época, a fumarem cigarros e a dizer que aquilo era como é que se traduz? Torches of Freedom, uma tocha da liberdade. Uma tocha da liberdade. E a partir daí todo mundo começou a comprar cigarros e associar cigarro à liberdade. Então, a partir do momento que você começa a entender a propaganda, fica difícil. Consegues desconstruir e depois apreciar. Então eu vou mais pela desconstrução do que pela construção. Tu estás também a estudar teatro, o tablado. Isto é o quê? Estás a estudar teatro neste momento? Olha, eu estou acabando um curso no Rio de improvisação de humor, que é um exercício ótimo de criatividade. Porque tu és TikToker batida, experimentada, a gozar com a criada e a patroa, e com os sotaques e tudo como tu fazes. Eu brinquei muito com isso. Antes este curso está de jeito, então. São técnicas para a aprendizagem disso? Eu, antes de vender o livro, de colocar o livro, eu criei outros produtos dentro do gênero, né? Que é sobre classes sociais. Hoje em dia eu pretendo escrever outra coisa, mas eu brinco muito com as classes sociais. Vais mudar de género? Não. Então? Não sei, mas eu estou com uma coisa mais educativa, talvez, mas com humor, sempre com humor. Sim, nunca... porque isto é muito importante. Este teu livro, aliás, escreveste entre 2011 e 2016, já lá vão mais de 10 anos. Mas quê? Não conseguiste publicar logo, as editoras fecharam as portas, só agora é que saiu, inicialmente numa editora catalã. Não, o que acontece é... Autografia. Porque não, é muito difícil, não é? Um escritor que não é conhecido... chegar com uma história. Com manuscrito e depois ser publicado. E eu até tive uma editora na altura, que não sei se devo dizer o nome, não interessa, mas ela mudou de ideia. Ou seja, ela aceitou primeiro. Primeiro aceitou e disse-me uma coisa que foi, põe Angola. E eu não tinha nada de Angola no livro, na época, e pus Angola, porque... Fizeste uma milionária angolana. Pronto. Porque não era a época que os angolanos estavam chegando no país e comprando as coisas. Isto, em 10 anos ou 12 anos já podia atualizar, mas a grande parte ainda continua tudo atual. É extraordinário. Ainda podiam pôr chineses, pôr todas as outros que vieram comprar o país. Exatamente. Mas na altura ela falou, põe Angola. E eu mudei a época do livro, porque o livro, a minha história pessoal passa em 97, 98, 90. E passei para 2011. Então tem essa graça de sair do século XX para o século XXI. Exato. Que faz essa transição. Mas é um romance de porta. Pronto. E aí, por causa de por ela não ter, depois não pôde publicar o livro, eu pus ele online há algum tempo. Só que online é como se você estivesse num armazém perdido, não é? Aqueles armazéns gigantes da Amazon. Está lá no prateleiro algum, ninguém dá para Agora, uma única vantagem que eu posso falar, eu sofri muito com esse processo todo, porque eu acho que o processo... Da publicação do livro?
Sim, sim. A gente vai crescendo, não é? Ao longo do processo de criar e o processo de vender, não é? São dois processos. O processo de criar também faz sofrer. Sim. E o processo de vender é outro, né? As duas de parte. É as duas de parte. Mas uma coisa boa disso tudo foi que nesses 8 anos ou nesses 7 anos que eu não vi o livro, que eu tentei também fazer ele em Netflix e tudo mais, mas sem ler o livro como obra. Eu li assim parte, olha, vou tentar adaptar isto para um concurso do Netflix em 2020. Okay. Eu falei, eu vou tirar isto, eu vou limpar isto. Eu dei aquele respiro. É como você deixar um vinho respirar. Exatamente. Então limpei aquilo e falei, agora sim, agora ele está no ponto. Não morremos hoje. Exato. Muito bem, em Boston também foi muito giro, passaste por lá, em Boston, olha, foi na altura de quando estava ambientado o livro, em 97, onde fizeste também uma formação na Boston University, onde tiveste, dizes tu, fui atrás de um príncipe e descobri um mundo, isto é verdade? E mesmo atrás de um... porque eu quando era muito nova... Tens que falar dele e ter falado do professor. Vou falar. Eu quando era muito nova, eu achava, pela educação que eu tive, era meio Rapunzel. O príncipe vai me salvar, vai me tirar da minha solidão, da minha torre, vou casar e ter meus filhinhos e tal. E era basicamente o que eu fui educada pela minha família, então do Brasil também, não é só daqui. E havia lá realmente um príncipe, havia um que eu achava que ia me salvar, que morava em Boston na altura. Só que mas americano? Era americano? Não, brasileiro mesmo, estava lá. E era primo das minhas primas. Do primo das Orleans e Bragança. Exato. Eu fui assim, eu estava aqui na Universidade Católica e não estava assim super contente, o curso para mim estava muito teórico. E eu falei, vou lá passar umas férias com a desculpa, porque infelizmente na minha educação, se você falar que vai atrás de casamento, tudo bem, se você falar que vai atrás de fazer teatro, já não é tão bom. Pois é. Mas aí fui com a desculpa, fui com a desculpa e tal. E aí tive umas 2 ou 3 vezes com ele, o homem depois fugiu, graças a Deus, também não quis nada comigo. Mas o fato é que acabaste de ficar lá eu abri um mundo que eu primeiro 2 coisas, é aquela coisa que a gente gosta de ser vista, não é? Quando você é vista pela primeira vez como você, como pessoa, não por ser prima de, ou irmã de, mas pelo teu valor próprio. E aí o que foi interessante foi, primeiro eu estive num mundo super misturado entre asiáticos e conheci todas as nacionalidades do mundo. E eu tive realmente um professor que era provocativo. Ele nos deu os diplomas no cemitério. Eles nos deu os diplomas. e eles faziam-nos ter todo tipo de experiência. Exploravam igrejas protestantes loucas, porque tentavam nos converter. Depois tinha o budista, a católica, o ateu, não sei o que, tudo junto naquela igreja tentando ser... Então, assim, foi uma experiência que... Foram a Provincetown. E eu lá, pela primeira vez, disseram que queriam me mandar para ciências, engraçado, ciências e dança. Porque nos Estados Unidos nós podemos misturar o que nós quisermos. Ganhas créditos, Quero estudar sobre... Podes ter medicina e surf, e ter aulas de surf. Exatamente. É muito giro isso. Então fiquei com aquela coisa, porque veio o bichinho daí, depois eu voltei à Universidade Americana em Paris. Muito bem, guionismo, foi que tu estudaste cinema, TV, teatro musical. Teatro musical, cá está, no Mount View Conservatory, não foi? Foi, bacana. Of Performing Arts, aqui em Londres, um curso técnico de teatro musical e de canto. Na World Academy, aqui em Carnaxide, estudaste guionismo. Estudaste uma série de coisas em Paris também, na École Internacional de Création Audiovisuelle et Réalisation, estudaste realização, e na ETIC, também aqui em Lisboa. Houve um guião teu, este Senhora Dona, é uma curta? Foi premiada? Foi um curta... Era sobre quê? Qual era o teu sinopse? É um curta que entrou num festival internacional e ganhei 3º lugar de comédia. É fácil, é sempre sobre a burguesia. É o teu tema preferido para cascar. Era a história de uma mulher que perdeu dinheiro durante a pandemia mas não consegue viver sem a sua empregada. Então, em vez de não podia mais pagar a empregada, então ela vai morar na casa da empregada e dar ordens... A mesma, como se fosse a patroa. Na casa da empregada. Exato. Mas depois há os twists, não é? Depois também me inspirei nas séries. O Paulo Gustavo, é o que me faz lembrar, estes nomes dela. É extraordinário. E também eventos, é uma coisa que tu também organizas, já tiveste eventos para 3.000 pessoas ou para 30? Sim, isso... És boa produtora, portanto. Eu gosto. Eu gosto. E o turismo é engraçado. Esse mesmo trabalho de turismo que eu faço, de 40 pessoas, de 50, 30... Grupos francófonos, mostras o Rio, não sei o quê. Acaba que você acaba sendo um diretor, um coordenador, não é? Porque a pessoa tem que ter uma
uma noção do perigo e de atender todas as vontades e necessidades. Muito giro isto também com a Quimbaya Latin America, tu tens esta agência, estás lá desde o ano passado, e outras agências. Tu crias para grupos de viajantes e aventureiros, trabalhaste nesta empresa pioneira e trabalhas em experiências de viagem. Eu estou a pensar o tour de personagem teatral com parceiro na Floresta da Tijuca. Isso foi uma criação minha, na verdade. Depois houve uma agência até brasileira que comprou isto, a Blue Mar, exatamente. Aqui em Baia eu trabalho até hoje, né? Eu faço grupos, esses grupos grandes. Tive o grupo da L'Occitane, todo no Rio. Então são esses grupos que vão... Mas que visitam aqui o Rio e assim no Brasil. O Rio, exatamente. Mas também organizas viagens para o Peru, faz de conta ou assim? Não, isso é a mesma agência. Eu sou só a guia que eu recebo. E aí recebo eles lá. Mas o tour dos personagens foi tour de personagem teatral com parceiro na Floresta da Tijuca. Isto como é que é? O que acontece? Eu não estava escrevendo. Parei um ano de escrever. Então eu tive que escrever alguma coisa. E aí comecei a criar personagens, porque eu sou muito de criar personagens. Eu adoro pessoas. Sim, o teu livro revela bem isso. E as pessoas são as pessoas que tu os fazes, personagens. Os duques falidos e as duquesas excêntricas. Exatamente. São os personagens para mim. Do clube. Os personagens, para mim, é a alma da vida, quer dizer, são as pessoas, podem ser caricaturas e tal. Arquétipos. E eu fiz isso eu e o meu sócio, fizemos um tour específico em que ele se vestia, por exemplo, ali na Floresta da Tijuca, no Alto da Boa Vista, que é aquela região do século XX, tem a casa do Oscar Niemeyer, depois tem o Raimundo Castro Ottoni, que foi um dos maiores mecenas de arte do Brasil, foi ele que fez como é que se diz? Ele renovou a Floresta da Tijuca em 1943. Foi ele que decorou com aquelas obras todas. Paisagista e tal. E ele era um mecenas, ele fazia tudo de graça praticamente, porque ele tinha muito dinheiro. Ele é o homem do $1, que a gente chama, porque ele dava $1. $1 eu te faço isso tudo. Ele dizia isso para o prefeito da época. Sim. E aí esse meu amigo se vestia de... Índio? Não, se vestia, o meu amigo. De quê? De Oscar Niemeyer. Ok. E aí falava na frente da casa do Oscar Niemeyer, que foi lá a casa que ele... ia se transformando. E eu escrevi, claro, eu fiz os guiões, né? Boa. E chamava-se Encantos do Alto, ou seja, era um projeto... Né? Isso ainda existe? Ainda fazem essas voltas? Depois uma agência brasileira comprou? Não, aí quando foi mesmo na coisa da pandemia, infelizmente, porque a pandemia foi em março de 2020. Sim. E nós tínhamos acabado de vender aquilo. E aí, ainda bem. Ainda bem. Não, íamos vender ia começar uns tours nessa época. Só que aí, eles pediram em 2023 para fazer de novo, só que eu tinha que fazer toda a reprecificar tudo. Acabei que eu não retomei, meu amigo também, infelizmente, não... Muito bem. Muito bem. Aqui também no TikTok continuas com esta coisa das coisas de classe, não é? Se continuas a fazer estes teus números, tens mais de quase 5 mil seguidores, há muita gente a seguir a senhora dona e a loura desempregada, falas com sotaques e tudo. Este livro é extraordinário, portanto já falámos agora, saiu agora como numa editora catalã, esta autografia, que se chama, como diz aqui no princípio do livro, escrito em desacordo ortográfico por uma autora luso-brasileira, foi lançado em 10 de setembro aqui no Hotel Bahia, aqui em Cascais, tinha que ser, e aqui é uma espécie de crítica porque tiveste que escrever o livro, porque de facto é um bocadinho, eu cresci no século XIX, o meu tempo era outra altura, como tu dizes, e portanto quis criticar um bocadinho esta hipocrisia social, as tradições arcaicas, o choque entre os velhos costumes. Engraçado porque tu falas província country club e depois é os provincianos, que são as pessoas do... Mas cá o significado exatamente é o contrário, o provinciano é o parolo, é o que vem do mas a brincadeira é isso, é porque a elite... o clube chama-se Província Country Club. Elite se acha, infelizmente a elite, quando a elite é mais culta, é mais viajada, é menos provinciana. Mas tem muitos wannabes que querem fazer parte da elite, ou tiver... Os arrivistas, ou então nobres falidos que nunca tiveram dinheiro, ou nunca saíram do país, ou uma nobreza... eu não sei. Sei que tem uma mentalidade que eu chamo paroquial, não é? Porque a palavra província vem de paroquial. São pessoas... Vem daí? Não sabia. Se você for ver no dicionário em inglês, explica que são pessoas que têm um mindset, hoje em dia uso essa palavra para tudo, muito paroquial e muito dentro daquela caixinha, não tão aberto. Naquelas baias, não é? Eu estou a ler agora de página 32, tem os estatutos de Província Country Club, antigo Province Country Club, 1911, e diz, as mulheres, artigo 2, as mulheres só podem ser provincianas, sócias, através do casamento com uma das famílias membro. Estas ficam automaticamente
atualmente sócio do Clube do Julgo do Província, liderado pela primeira duquesa de Ladratia, que se reúne uma vez por semana para julgar e vigiar a vida dos outros. Também serão obrigatórias as discussões sobre os escândalos da Corte Internacional. Artigo 6. Será obrigatório para todos os membros do Província Country Club seguir as normas dos seguintes manuais. O nome dos manuais. Como viver das aparências. Outro. Manual da mãe de família. Outro. Nomes, colégios e profissões autorizadas do Província Country Club. Outro. A importância da hipocrisia. Eu adoro isto. Outro. O menino doiro. Outro. Quem é você? Parece o livro da Rita Ferro, além de ter o dicionário da Senobeira, também tem o quê? E a menina é filha de quem? É um bocado isto. E o compêndio principal para todas as senhoras, a arte de falar mal dos outros nas costas. Isto é genial. Mas, de facto, nós estamos a brincar e o humor, de facto, pode ser uma arma, pode ser uma, não é? É importante. Com o humor se pode dizer coisas muito sérias. Exatamente. Eu acho que o problema é que as pessoas associam muito humor pouco siso, né? Aquela história assim. É o contrário. Eu acho que se você falar de um jeito... É um tapinha de luva, vamos dizer assim, porque você não precisa ser uma estaladinha, exatamente. Não precisa ser ofensivo, mas você pode dizer as coisas que sente e que pensa, não é? Tu tens muitas personagens típicas, tens aqui amigas retratadas. Tens alguma amiga que tenha dito, estás a gozar comigo? Eu vou te dizer que eu sempre cruzo pessoas como se fosse genética, não é? Eu, como não sou cientista, não é mas eu só uma pessoa, mas são várias. Okay. É porque a graça da vida é exatamente você ir pegando os trejeitos de um, os jeitos do outro, claro. Mas são arquétipos, obviamente. Há pessoas que eu acho que sou parecida, eu acho que todos os artistas em geral têm alguma coisa disso da Paula Rego, que é eu me vingo de quem eu não gosto nos meus quadros, não é? Obviamente, não me vingo, mas é uma forma de rir de coisas que me fazem sofrer, não é? A pessoa, tipo assim, coisas tipo, sei lá, uma coisa que eu odeio, João Paulo, é gente que finge que não te conhece. Um dia te cumprimenta, outro dia passa, já esteve na tua casa, já comeu da tua comida. E passa por ti como se nunca tivesse visto. E como se não tivesse visto, só passaram 20 anos. Mas o quê? Agora porque eu estou mais loura, então não lembro da minha cara. Então eu acho isso de uma má educação. Sim. Falta de coluna vertebral. São as coisas que eu uso, no fundo, que me fazem sofrer. Por isso é que eu queria esses personagens snobs e não sei o quê. São pessoas que eu não considero nem com educação e que se acham chiquérrimas. Isso é que é o mais grave disso tudo. Adoro a Já, que é a Maria Jacinta, que é editora da revista social Carrancas. A gozar com as caras... E isto é também, este Província Country Club é um clube náutico, depois há um príncipe que é tisneto do gordíssimo, loiríssimo, que era o Dom Carlos, portanto ele começou a investigação marítima. Augustíssima, louríssima, gordíssima. Exato. E falas da outra que só quer investigar a mais nobre das alforrecas, a caravela portuguesa, claro. Isto é engraçado, tem tudo a ver. Claro. O outro que suicida e cai redondo numa travessa de arroz doce, isso é extraordinário, mexe com todos também os nossos arquétipos e nossas coisas, isso está muito bem rebuscado. Eu acho extraordinário porque isto, Ana Gabriela, continua muito atual, isto não perde a atualidade. Isso daí eu me inspirei numa coisa verdadeira, esse Adolfo, rei da Suécia, se matou assim. Não sabia? E se você for pesquisar, mas não era obviamente com travessa de arroz doce e leitãozinho, era lá as comidas deles, e champanhe, salmão com sauerkraut e umas coisas assim horríveis. Salsichas. Pronto, mas era tudo... Inspiraste aqui e acolá? Eu falei, porque quando a gente tenta escrever humor, você tem que pensar, como é que eu vou matar alguém de uma forma divertida? Exatamente. Nem sempre será fácil, com certeza. Mas é giro também, porque tu agora estava a me lembrar, a ver este livro, que tu também andaste metida em bailes da realeza e por essa Europa fora, houve uma altura em que frequentavas a festa da italiana, da Colonna, da Vitória, não sei o quê. Isto conheceste e ias andando de casa em casa na Suíça e na Alemanha? Houve uma época que essa Catherine Colonna estava muito na moda, porque ela é uma... Nem sei se o título dela é verdadeiro ou não me interessa. Sim. Só sei que ela sabe monetize, fazer dinheiro com o que ela tem. E ela conseguiu ter dois bailes que muitos arrivistas e muitos wannabes e muita gente achava muita graça, que ela conseguiu atrair, que um era no Mônaco e o outro era em Paris. E no Mônaco ela conseguia a presença do príncipe Alberto. Pronto. E teve uma época que algumas pessoas da sociedade... Grimaldi em peso. Pelo menos o careca estava lá, o Alberto estava lá. Não. Mas o... Isso deslumbrou muita gente, então. Isso, e por exemplo, até muita gente da sociedade foi lá e tirava fotos com ela. E primeiro eu fui uma ou duas vezes, até conheci a tal da família Bernadotte lá, que me convidou depois para o castelo delas, lá em Mainau. E aí
Aí se realmente foi um baile mais principesco, vamos assim dizer, mas só alemães. Então era eu, um grupinho de portugueses e os alemães todos a falar alemão. Os alemães também têm muitos títulos por todo lado, por tudo e por nada. Tem. E os belgas? E ela era sueca-alemã, não é? Prima da princesa lá da Suécia, família Bernadotte, e muito bonita a ilha dela. E fui umas 2 vezes lá, que foi ótimo, foi divertido. Mas o da Catherine Colonna era mais comercial, é tudo muito patrocinado com marcas e tal, e eu cheguei a trabalhar com ela. Que sim. Portanto, eu fui de convidada e Tiveste por dentro, e então, fui de funcionária de evento, e é muito diferente, né? Muito bem. E não digo mais nada. E vamos mesmo ficar por aqui, é melhor. Ana Gabriela Ribeiro, quero agradecer muito esta tua vinda aqui à Rádio Observador. Deixo aqui assim que nos ouve, esta dica, Província Country Club, só para membros, nem tenta entrar. Uma história satírica, uma metáfora à nossa sociedade mais fina, aqui pela mão da Ana Gabriela Ribeiro, esta magnífica jornalista e guionista e produtora luso-brasileira. Um grande beijinho e até breve. Muito Volta sempre obrigada, com mais obras, João ficamos à tua Paulo. espera. Muito obrigada. Foi um prazer. Eu também. Obrigado. Um beijo.